Olá pessoal, muito prazer, eu sou o professor Jordano e hoje eu vim trazer mais uma dica para você. Bom, agora a nossa dica é sobre agricultura brasileira, um assunto extremamente importante na prova do Enem. É um dos assuntos que mais caem, hein, pessoal? Fica antenado. Bom, o que nós vamos falar de agricultura brasileira? Falar de agricultura é também falar um pouco de pecuária, só que além disso é falar do espaço rural brasileiro. O que nós temos que lembrar? Principal característica do nosso espaço rural: a grande concentração de terras que nós temos no Brasil. Nós temos que lembrar que a concentração de terras no Brasil, que é um dos maiores do mundo, uma das maiores concentrações de terra no mundo, ela tem uma explicação um pouco histórica, ou melhor, completamente histórica. Nós podemos pegar como principal, no primeiro momento, nós temos então o Tratado de Tordesilhas, certo? E a criação das capitanias hereditárias, que na verdade muitos estados nordestinos, inclusive, se você é do Nordeste deve saber, muitos estados nordestinos ainda têm uma divisão muito semelhante às capitanias hereditárias, como as capitanias da Baía de Todos os Santos, de Ilhéus, de São Vicente, de Pernambuco, Maranhão e assim por diante. Nós temos que lembrar que no século XIX nós vamos ter a Lei de Terras, que também vai caminhar nessa direção, numa maior concentração de terras. E atualmente no Brasil, essa situação pouco mudou. Qual é uma palavra que é falada a respeito disso? Reforma agrária. Vamos lembrar que a reforma agrária ela está prevista na Constituição brasileira. Porém, este assunto ele não avança no Congresso, no Senado e nenhum dos poderes no Brasil. Por quê? Vamos lembrar que nós temos, de uma certa forma, uma indisposição de muitos políticos em tratar esse assunto. Vamos associar, faz 50 anos agora, em 2014, do golpe militar no Brasil. O João Goulart, o vulgo Jango, ele propôs a reforma agrária no Brasil. Bom, o que aconteceu com ele? Foi acusado de comunista e obviamente que saiu do poder. Vamos lembrar então, está sim na Constituição esse assunto, mas pouco é tratado. E um dos motivos recentes que explica esse aumento da concentração de terras, para vocês terem uma ideia, 1% das propriedades no Brasil ocupam quase metade da área das terras de todas as propriedades no Brasil, é a chamada Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma série de medidas adotadas principalmente pelos Estados Unidos na década de 50 para os anos 60, para capitalizar o meio rural brasileiro. Sim, tem a questão técnica, aumentar a produtividade no campo. Motivo, a fome que poderia ocorrer no mundo. Na verdade, a gente sabe que fome não é falta de produção de alimentos, mas sim distribuição dos alimentos. Outra questão, vamos lembrar que nos anos 50, 60, estávamos em meio à Guerra Fria, então os Estados Unidos tinham um certo receio que a União Soviética avançasse as suas áreas de influência aqui na América do Sul. Cuba já tinha existido. Vamos lembrar então que essas medidas para capitalizar o campo brasileiro, trazendo máquinas, implementos agrícolas, fertilizantes, agrotóxico, fez com que muitos pequenos agricultores não capitalizados tivessem que migrar em direção às cidades. Então, quando a gente for falar de urbanização, pessoal, muito nós vamos lembrar da Revolução Verde, porque a Revolução Verde foi um momento, pelos anos 60, que introduziu a mecanização do campo no Brasil. Claro que hoje o agronegócio no Brasil representa 40% do PIB, mas ela trouxe ainda mais essa concentração de terras. E vamos lembrar, quais são os principais produtos dessa agricultura brasileira? Em especial a soja. Temos soja, laranja, cana-de-açúcar, café e assim por diante. Mas temos que lembrar que a soja é o nosso principal produto da nossa agricultura. E vamos lembrar que o nosso principal mercado externo é a China. Tanto é que grande parte da produção de soja no Brasil é escoada em direção à China. Certo, pessoal? Essa foi uma outra grande dica para o Enem. Ok? A gente se vê. Até lá.